O rompimento de uma barragem em Minas Gerais deixa o Brasil inteiro perplexo com um cenário de devastação. A lama da mineração se espalhou por campos, rios e encobriu povoados. Sobre este assunto, nós vamos conversar agora com o professor Albert Wenzel, engenheiro químico e coordenador em gestão ambiental aqui da UBRA, do curso da UBRA. Seja bem-vindo, professor. Nós estávamos conversando fora do ar. A primeira pergunta, acho que é a mais importante para nós gaúchos nesse momento, é se nós temos áreas de risco, se a situação semelhante pode acontecer no Rio Grande do Sul. As barragens no Rio Grande do Sul são iguais às de Minas Gerais? Questões que a população deve estar se perguntando agora. Exatamente. A gente fica preocupado uma vez que existe a estatística de que somente 15% das barragens elas são eventualmente fiscalizadas, né? Mas no Rio Grande do Sul a situação é um pouquinho diferente em termos de exploração de minérios. Então, o processamento ele exige a utilização de água, mas nós temos uma situação diferenciada em relação ao Estado. Ele produz majoritariamente carvão, Candiota, Minas do Leão, em Butiá, mas o que acontece é que é uma exploração, digamos assim, bem mais controlada e que não tem, digamos assim, a jusante, né, ou abaixo dela, justamente uma população que possa estar exposta. Então, já é um fator que deixa uma tranquilidade maior. Professor, quais são o que se espera agora de uma forma, falando de meio ambiente, do impacto? Teve rios, por exemplo, que a 450 quilômetros da região de Mariana foram afetados, peixes mortos, né? E que provavelmente toda a vida ambiental ele tenha vindo à morte, né? Esses impactos, eles poderiam ter sido previstos, professor? Na verdade, a gente fica imaginando justamente essa magnitude que atingiu a exploração, né, e a exploração, o tamanho da empresa, o tipo de atividade que é desenvolvida e o tipo de risco que ela oferecia. Então, a primeira impressão que se tem justamente é de que a empresa não estivesse preparada para, inclusive, tomar ações corretivas agora no fato de ter acontecido esse transbordo, né? Então, é uma situação bastante preocupante, que é uma situação que vai ter um reflexo por boas décadas aí em relação aos impactos produzidos, uma vez que vai trazer um impacto direto na biodiversidade, tanto em flora e na fauna, ou seja, os animais, as plantas que ficaram sem alimento, ficaram sem água, justamente teve um impacto muito forte em relação a isso. Professor, é possível ter uma ideia de por que essas barragens se romperam? O pessoal ainda está fazendo a averiguação na empresa, né? Então, olhando o histórico, né, justamente de imagens que a gente tem anteriores, eventualmente, mas não se tem uma ideia exata do que pode ter acontecido. Com certeza, como coloquei antes, o risco foi muito maior e esse foi um risco que talvez não tivessem imaginado e eles assumiram ao tocar a operação, né? Quando a gente fala em barragem, a gente sempre imagina uma contenção de água. Nesse caso, era a lama. O que pode conter nessa lama, professor? A princípio, pessoal, nós na área técnica determinamos que sejam rejeitos como inertes, não é? Mas eles não são totalmente inertes quimicamente. Então, eles apresentam lá uma série de metais. Inicialmente, o pessoal dá a informação de que tem a composição de sílica, não é? Sílica, que é areia, e eventualmente ferro, que é extraído naquela mineradora. Agora, nós temos outros minerais que estão lá presentes também, na forma de zinco, mercúrio, não é? Cádmio, que estão presentes também numa concentração menor, mas é uma questão que a gente coloca de biodisponibilidade desses elementos que estão lá dentro. Eventualmente tenha na massa dos sedimentos, mas eles, para ficarem disponíveis, eles têm que estar submetidos a uma situação de ambiente alterada, com alteração de pH ou outra situação que ofereça a biodisponibilidade. O professor alertou no início da nossa conversa sobre a questão da fiscalização. De quem é a responsabilidade, professor? Bom, no caso, o que acontece, uma discussão inicial é em função do órgão ambiental que licencia o empreendimento, não é? Então, que fornece a licença de operação do empreendimento. Além disso, conjugado como é um empreendimento de mineração, o próprio DNPM, não é? Então, tem dois órgãos aí que precisam estar bastante atentos em relação a isso. Professor, eu não sei se o senhor vem acompanhando todo esse caso, mas tem informações surgindo na mídia de que há outras barragens em risco de romper. O senhor tem essas informações? Isso pode acontecer?
Na verdade, a gente sabe dessas situações, eventualmente depende muito da operação. O que a gente tem notícias também é de que até no ano passado ainda havia sido feita uma auditoria externa à empresa que desse indicativos eventualmente de alguma falha, algum procedimento inadequado em relação à operação das barragens, né? Mas, digamos assim, num primeiro momento não chegou a apontar, mas isso é um efeito agora que vem justamente desse estudo que o pessoal precisa fazer em relação a isso. Bom, nós estamos conversando em off justamente para obtermos informação técnica junto ao professor. E o professor nos alertava de que a região Minas Gerais é diferente do Rio Grande do Sul. E isso também é um fator que contribui para que as coisas tenham acontecido desta forma. Qual é a grande diferença? Como é que a gente poderia comparar os dois estados? O Rio Grande do Sul tem, como eu estava comparando antes, em relação à produção de carvão mineral. Sim. Agora, o que acontece com o estado que tem uma vocação muito grande em geração de minérios de ferro, né? O Minas Gerais tem uma diversidade grande. O tamanho daquela mina, por exemplo, de Mariana, a extensão dela é de 4 por 5 quilômetros. Então, o volume que é processado ali assim é enorme. E ele está a um pé de serra, né? Então, ou seja, a topografia, o relevo nesse caso agora conta bastante em função de que, pela própria construção do encaixe, né, dessas represas que existe lá, e às vezes até essa construção foi feita, né? Então, é bastante particular em relação a isso. Sobre a fauna, os animais, a flora, enfim, quanto tempo se estima para a gente conseguir ter restabelecer esse ambiente, professor? Olha, tu falaste em 10 anos ainda, né? Não, eu falo em décadas. Né? Na verdade, trazer um pouquinho de números, talvez, o volume que acabou sendo escoado, né, dessas represas foi de 62 milhões de metros cúbicos. Né? Vamos comparar agora com um caminhão que carrega 15 metros cúbicos. Quanto a gente teria que fazer de transporte para fazer a remoção desse material? 62 milhões de metros cúbicos. Exatamente. Um caminhão, para a gente fazer a comparação... 15 metros cúbicos. 15 metros cúbicos. Exato. Bom, dá para você fazer a conta em casa se você tiver uma calculadora. Obviamente, com calculadora. Perfeito. Não cheguei a fazer a conta antes, mas ela dá um número muito... E mesmo porque a própria remoção em si é bastante impactante, não? Então tem todo um cuidado em relação a restabelecer. Não se fala nem em restabelecer o que existia antes, não? Então, simplesmente porque zerou toda a vida que existia dentro dos rios ali. Vamos fazer o cálculo, professor? A nossa produção atenta já fez o cálculo. Okay. Quantos caminhões? 4 milhões 133 mil caminhões seriam necessários. 4 milhões 133 mil caminhões. Claro, é um exercício que a gente está fazendo aqui totalmente empírico, fictício, né? Exato. Mas só para a gente ter ideia do E se fosse fácil tirar aquele material dos rios, imagina uma extensão de rios que nós temos vários que foram atingidos e com uma extensão lá de 260 quilômetros, atingindo várias cidades que ficaram desabastecidas em relação à água, então bem impactante. Professor, bom, a gente já está se encaminhando para os finalmente e agora eu vou convocar o professor mesmo, pedagogicamente falando. Que lição fica para a população brasileira, para o Brasil como um todo, depois dessa tragédia de Mariana? Esse é um dos maiores impactos que nós tivemos em termos de acidentes ambientais. Primeiro, acredito que seja do Brasil, não, o segundo em termos mundiais. Ele vai trazer, digamos assim, vários estudos. Pedagogicamente, nós teremos vários estudos em relação à questão de seguro, não, que também não segue a proporção do tamanho do empreendimento. Não, os valores que hoje estão assegurados pela Justiça no valor de 1 bilhão, hoje, na data de hoje, mas o dado estimado de prejuízos inicial já é de 14 bilhões de reais. Então, com certeza. Professor, não, e o professor lembrou muito bem, agora, a partir de agora, todas as áreas começam a estudar, né? A pesquisa vai ser feita a partir do que aconteceu. Foi inesperado, dá pra gente... A gente tem na história algum caso parecido, professor, no mundo? Olha, já houveram outros casos, sim, mas de menor monta, né? E que atingisse de uma forma assim, em função até das particularidades do relevo, né? Digamos assim, não tem comparação aquilo que aconteceu aqui pela comunidade, até, digamos, houve um descuido em deixar crescer a comunidade
a jusante. Eu não posso Exato. deixar de me furtar. Ontem nós recebemos a Marissa Sampaio, que é jornalista da casa, especialista em relações internacionais, e nós acabamos tocando na primeira questão do conflito ideológico que existe, por exemplo, nas redes sociais, né, comparando, olha, o pessoal está preocupado com o que aconteceu em Paris, a tragédia de Paris, e pouco se fala de Mariana e questões desse tipo. Aí a Marissa, numa conversa informal aqui nos corredores, ela me alertou de uma situação que foi a seguinte, não traçando um comparativo, mas diferenças nas duas situações quando a gente fala em tragédia. Por isso que eu perguntei se era inesperada a proporção de tudo que aconteceu em Mariana. Porque, na teoria, a empresa não queria, obviamente, um prejuízo desse montante. Óbvio que né? não. E quem promoveu os ataques terroristas tinha a intenção de fazer o terror. Para eles, a reação para a empresa, para a mineradora, foi inesperada, foi desproporcional? Realmente foi algo que era difícil de se imaginar? Exatamente. É uma colocação que a gente ainda guarda justamente esses estudos agora que o pessoal vai fazer. Se eu não me engano, tem um grupo que propõe fazer a divulgação de um relatório aberto à população, né? Então, a trazer justamente o que tem acontecido ali. Porque da sistemática, como se trabalha lá, estaria tudo nos conformes, né? Agora, é uma questão que a empresa realmente agora vai averiguar. Claro. E quais são os próximos passos, professor? Antes da gente finalizar, Bives, quais são os próximos passos agora para que se diminua o impacto, por exemplo? O que se deve fazer agora com a cidade? Bom, o primeiro impacto que existe é em relação ao abastecimento de água para a população, não? Porque várias cidades ficaram desabastecidas por um período de 3, 4 dias, aguardando que a água perdesse a turbidez, não? Ou seja, aquela lama deixasse de escoar e que tornasse o processo de potabilidade da água possível de novo. E o que acontece sob o aspecto ecológico é que, na verdade, tem um acompanhamento agora por um período maior em função de ocorrência de chuvas que vão promover a limpeza dessa área, mas também tem uma preocupação em estar sendo levado esse volume de material também para o oceano, né? Então, Abrolhos, que tem uma situação de corais que eventualmente pode estar também ameaçada. Bom, só para não ser mal interpretado para quem está em casa, não estou dizendo que a empresa é inocente, né? Num caso desse, apenas de que uma lógica empresarial, o prejuízo não era uma das coisas que estava sendo contada, né, nas operações que estavam sendo feitas, né, professor? Exatamente. A proporção, por isso que eu comento justamente, a empresa já admitiu que o valor do seguro ele não cobre nem os primeiros 100 milhões que foram acordados com o pessoal da Justiça em relação a esse evento, né? Então, imagina na escala agora, se a gente foi provisionado já 1 bilhão e aí já se fala em 14 bilhões, totalmente fora de escala em relação ao que produz a empresa. Com certeza. Bom, eu quero agradecer pela disponibilidade e pelos esclarecimentos do professor Albert Welzel, que é engenheiro químico e coordenador do curso de Gestão Ambiental da UBRA. Ok. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, professor.